A gente vai estar falando novamente sobre isso, tá? Abre lá em Lucas, capítulo 5, verso 36. A gente vai estar falando sobre vestes. Aí pode já colocar os slides. A gente vai estar... Hoje a gente não vai pôr a Bíblia aqui no slide, tá? Hoje a Bíblia vai estar aí com você, para você acompanhar aí, tá? Para você abrir sua Bíblia aí, ou ligar sua Bíblia aí, tá? Hoje eu vou colocar algumas imagens aqui para a gente ter um pouquinho mais de uma ideia daquilo que Deus falou no meu coração a respeito de vestes. Tá? Mas não se preocupe, podem abaixar as armas, não estou falando sobre vestes que você está agora, tá? Mas vestes espirituais. Porque Deus não olha a aparência, né? Deus olha o coração, né? Não é porque eu estou de blusa florida hoje, né? Então Deus olha o coração, amém? Até coloquei um blazer para disfarçar um pouco, né? Porque aquele dia estava demais, né? Hoje eu me encontrei com o presbítero Eduardo pela manhã, aí eu abri a porta e ele falou, uau, pastor, quase caí na unção agora. Eu falei, por quê? Parecia aqueles pastor africano, né? Meu Deus. Mas tudo bem. Faz parte, né? A gente já é sarado, curado. Amém. Bom, o tema dessa mensagem é veste inteira, veste completa. E quando a gente fala de vestes, a nossa tendência, obrigado, mãe, é olhar para o nosso contexto atual, né? Mas só que quando Jesus fala sobre vestes, ele estava falando sobre vestes daquele tempo que ele vivia. E naquele tempo que eles viviam, no contexto que eles viviam, olha, eles colocavam apenas uma túnica só. É como se fosse um vestidão, é uma túnica, é um pedaço de pano grande. E muitas das vezes, eles tinham uma veste para fazer uma viagem longa. Ele não tinha, como nós temos hoje, né? Vai viajar um dia para acampar, tem aquela malinha, né? Vai no encontro, tem gente que leva uma mala desse tamanho, né? É só 2 dias que fica lá, leva uma mala desse tamanho. Não tinha todo esse luxo que nós temos aqui. Lá era para viajar, então vamos lá. Chinelão, né, sandália, uma veste e pronto. E não tinha hotéis no caminho. Eles suavam bastante, imagina o cheiro. Às vezes durante a caminhada poderia rasgar as vestes. E depois eles iam tomar banho, eles às vezes até aproveitavam, sabe, o banho ali para lavar as vestes também. E usava novamente as vestes. Não passava nem comfort, não passava nada. Ficava aquele cheiro de pano molhado, né? Então, e Jesus, ele fala, sabe, nesse contexto, essa passagem aqui. Lucas, capítulo 5, verso 36. Fala assim, Jesus também lhe apresentou a seguinte ilustração. Todo mundo achou aí Lucas 5, 36? Aí eu não falei para abrir? Lucas 5, 36. Tudo bem, então quando está falando de veste aqui, está falando desta túnica, está falando desta roupa. Não está falando de uma calça jeans, de um blazer, não, está falando dessa veste que eles vestiam naquele contexto. Lucas capítulo 5, verso 36, diz assim, Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração. Ninguém rasgaria um pedaço de tecido de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. Então, quando ele está falando, ninguém rasgaria, ele está como se fosse dando uma lógica. É claro que ninguém que recebe uma roupa nova vai rasgar, cortar o pedaço da roupa nova para remendar a velha. Ninguém faz isso. Né? Então eles estão com uma roupa velha dessa, e certo dia eles recebem uma roupa nova. Ninguém vai rasgar a roupa nova para remendar, para continuar usando a velha. Todos são comigo, gente? Ninguém. Você faria isso também? Você recebe uma roupa nova, e você tem aquela roupa velha, você vai rasgar e vai remendar a roupa velha com a roupa nova? Ninguém faz isso. Mas Jesus, ele está falando, ele apresenta uma ilustração, dando a entender que ninguém faz isso no mundo físico, mas no mundo espiritual, muitos farão ou fazem. Muitos fazem isso.
pega da roupa nova, corta um pedacinho e quer colocar na roupa velha. Quantos estão entendendo onde eu quero chegar já? Quantos pegaram a charada já? Né? Ninguém faz isso, mas infelizmente, principalmente no nosso contexto ocidental, tem japonês no nosso meio aqui ou não? Hoje não. Hoje é só brasileiro e peruano aqui. É isso aí? Tem mais alguma etnia aqui? É só brasileiro e peruano. E principalmente brasileiro tem o jeitinho brasileiro. Quem já ouviu falar do jeitinho brasileiro? Sempre tem aquele jeitinho para dar, aquele jeito para dar certo. Só que existe um jeito, não brasileiro, não um jeito peruano, existe um jeito dos céus para se viver na terra. E o problema é que nós queremos, Deus ele tem vestes novas para nós, mas nós queremos permanecer com as vestes velhas. Nós queremos cortar um pedaço da roupa nova que Deus dá para nós, né, e colocar na roupa velha. E Deus ele está falando, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Mas a igreja de hoje, nós às vezes fazemos isso. E hoje é isso que eu quero falar, porque Deus ele espera que nós aceitemos a Bíblia, a veste por completo, e não parte dela. Amém? Deus ele tem a Bíblia por completo. Tem uma ilustração, também contaram uma vez, falando que certo homem ele começou a ler a Bíblia, e um amigo dele chegou e foi conversar com esse amigo, falando assim, nossa, que interessante, por que sua Bíblia é tão fina assim? A minha é grossa, a sua é fina. Aí ele falou assim, não, é que quando eu leio a Bíblia, as coisas que eu não gosto, eu arranco a folha e jogo fora. Eu só gosto das partes que me convêm. A Bíblia dele era fininha. E muitas vezes nós estamos fazendo isso, né? Então, vestes, quando a gente está falando aqui, fala da nossa condição espiritual. Todos estão entendendo, gente? Ninguém faz isso, mas nós estamos fazendo isso. Né? Apocalipse 19, não precisa abrir, mas fala lá também das vestes. Que naquele grande dia, né, estaremos vestidos de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Naquele grande dia estaremos com umas vestes também. Vestes de linho fino, vestes completas. Não é veste remendada e nem veste velha, é vestes de linho fino. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês, pode passar o próximo slide, que nós não podemos ser um crente conveniente. Uma vez eu ministrei aqui, o tema era crente 7-Eleven, né? O combine, né? Uma vez eu ministrei isso há muitos anos atrás. E a gente falou sobre isso porque nós vivemos nesse contexto no Japão, inconscientemente nós trazemos isso para o Evangelho. O jeitinho brasileiro e a conveniência. Que a conveniência 24 horas aberta, não é não, gente? É tudo de bom. Né? Qualquer coisinha que a gente precisa, inclusive eu tenho, lá perto de casa tem um Family Mart, bem na esquina de casa. Então sempre quando a gente está precisando de alguma coisa, a gente fala para as crianças, vai lá e compra para o papai, compra lá para a mamãe, coisa rápida, né? Que a gente quer um açúcar rápido que acabou, ou um sal, alguma coisa assim, então vai lá e compra rápido. Então nós usamos o combine quando nós necessitamos. Então nós não podemos ser, sabe, esses crentes conveniência, sabe? Onde nós apenas usamos aquilo que nós queremos. Eu falei uma vez aqui também, a minha mãe, né, quando ela se converteu, eu lembro que ela, né mãe, né, eu estava junto, né, a gente estava junto, eu ia junto com a minha mãe, Mica também às vezes, Toshio já era de maior, tinha a turminha dele já, né, eu era pequenininho, né, ia lá com a minha mãe desesperada por uma solução, né, foi em busca de vários lugares, até que ela estava lá na frente de uma casa lá, e uma mulher da frente, né, da casa da frente, falou, minha filha, não vai nesse lugar não, minha filha, vem para cá. Minha mãe estava indo, né, em outros lugares, que não é o caminho, né, mas glória a Deus que naquele dia, mamãe encontrou o caminho, né, e começamos a participar daquela célula, daquela irmã, né, não chamava de célula, mas era aquela reunião. Mas glória a Deus, tudo tem seu tempo, e fomos muito edificados naquele dia, né, mãe? Né? Naquele tempo, né? Mas naquele tempo, o que me vem à memória daquele dia é que aquela mulher, ela pegava aquela famosa caixinha das promessas. Caixinha das promessas. Alguém já teve uma caixinha das promessas?
naquele lugar, aquela irmã fazia assim, irmã, você pega 3, você pega mais 3, você pega mais 3, e você pega mais 3. Cada um pegou 3. Aí depois, todo mundo lia, né? Lia, e a irmã falava, pois é, isso que Deus tem para a tua vida, isso que Deus tem para a tua vida. E é só promessa, promessa e promessa. Crente conveniente. Nós não podemos ser conveniente, porque além das promessas de Deus, existe também os não de Deus também para nós. Amém? Nós não podemos pegar só aquela parte que nos convém. Eu só quero as promessas de Deus, mas eu não quero a outra parte, né? Nós só queremos aquela parte que nos convém ouvir. Eu quero a caixinha da promessa, mas eu não quero a caixinha das exortações, né? Quem gosta de ser exortado aqui? Ninguém. O Joel gosta, aleluia. Vou pegar no pé então agora, hein? Agora vai então, hein? E olha só o que a Bíblia diz, gente. Lá em Colossenses 3, abre lá comigo. Colossenses 3, verso 9. O primeiro ponto que eu queria, então, colocar para nós, não ser conveniente. Não pegue pedaço das vestes novas, apenas a parte que convém em você. Colossenses capítulo 3, verso 9 e 10. Quantos acharam? Diz amém? Deus. Então vamos lá. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. A Bíblia fala para nós nos despir daquela antiga veste, daquela antiga natureza, e agora nós vestimos do novo. O que aconteceu lá no batismo no domingo foi isso, né? As pessoas ao descerem as águas, elas estavam falando assim, eu retiro todas as minhas vestes velhas, eu vou me despir das minhas vestes antigas, da minha antiga natureza, e agora eu me revisto do novo, lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Amém? Uma nova criatura. Inclusive, parabéns a todos vocês. Vocês estão novinhos em folhas, né? Vocês nasceram de novo domingo passado, né? As vestes estão completas, estão inteiras. Mas não rasgue elas, por favor. Amém? Não rasgue elas. Mas, vamos ler o contexto? Vamos voltar lá para o verso 1, que a gente dá para entender um pouco mais do que Deus espera das vestes completas, né? Deus não quer só uma parte. Deus quer as vestes inteiras. Lá no verso 1 diz assim, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado, no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo, vocês participarão de sua glória. Portanto, olha a veste que às vezes a gente rasga, né? Portanto, façam morrer. Qual é o dever de fazer morrer? De quem que é o dever de fazer morrer? É nosso. Não é Deus que vai vir e vai arrancar algo da sua vida. O apóstolo Paulo está falando para os colossenses, vocês façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Continuando, fiquem longe da imoralidade sexual. Quem está falando? Fiquem longe. E imoralidade sexual, impurezas, a gente falou lá na célula da Cris Kobayashi, são coisas que dá prazer. Não é verdade? São coisas que dá prazer. E muitas vezes a gente, não, essa parte eu quero para mim, essa parte de fugir dessas coisas, a gente corta as vestes. E quer manter com as vestes velhas. Estão entendendo, gente? E Deus espera que a gente aceite a veste completa. E Deus está falando, fiquem longe de vocês a imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual. Ele também diz, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Domingo passado,
o Rafa Arboleda, o que ele disse no momento da oferta? Que o último a se converter é o quê? É o quê, gente? É o bolso. Porque a gente quer Jesus, mas essa parte eu corto, né? Essa parte eu não quero daquilo que a Bíblia diz. Estão entendendo, gente? Deus, ele tem uma vestes completa. Deus, ele não quer uma parte, porque ninguém faz isso. Ninguém que recebe uma vestes novas corta para remendar a velha. Ninguém faz isso. É insano fazer isso. É sem lógica fazer isso. Mas o povo de Deus, ele faz isso. Amém? E olha o que continua falando. Que é a idolatria, verso 6. E é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Amém? Então, não seja conveniente, vamos receber a vestes completas na nossa vida. Amém? Amém? Você pode falar para a pessoa do seu lado, não seja conveniente. Amém? Primeiro ponto, então, não ser conveniente. Segundo ponto, pode passar, não ser partidarista. O que eu quero falar com isso? A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 12, verso 27, que todos nós somos membros do corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros, né? Nós precisamos do olho, da boca, do ombro, do pé, nós precisamos de todo. Até aquele que tem menos honra, nós precisamos no corpo de Cristo. Mas o problema também é nessa parte que eu também quero falar, porque nós somos o corpo de Cristo, amém? E Deus, ele tem uma vestes novas para o corpo de Cristo. Mas até mesmo, a gente tem a tendência de querer cortar partes do corpo de Cristo. A gente tem a tendência, mais uma vez, também agora de falar num contexto de igreja, da gente pegar só a parte que nos convém de novo. A gente vai para os partidarismos. Por exemplo, quando teve a grande reforma ali, 500 anos atrás, Lutero lá faz essa grande reforma e ele faz uma movimentação na terra onde a salvação não é por obras, mas é pela graça de Deus. Né? Não era por obras, não era pagando, não era fazendo coisas, mas tudo é pela graça. Né? Tudo é pela graça de Deus. Aí se levanta o quê? A igreja luterana. E ficaram, bom, é tudo pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Sola as Escrituras. E glória a Deus por isso, amém? Faz parte disso. Mas aí, de repente, durante algum tempo, se levanta um outro grupo, falando que, olha, essa forma que o pessoal está batizando as pessoas está errada. Essa forma que as pessoas estão se batizando aí, sabe, borrifando água na cabeça, está errado. Aí levanta o quê? Os batistas, né? Que tem o jeito certo de batizar. Né? Que tem que mergulhar, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora se levantaram as igrejas batistas. Estão comigo, gente? E aí cada um vai formando grupos, sendo que a gente precisa ter a visão completa, da vestes completa. Lutero carregava algo, os batistas ali carregam algo. Ali também o avivamento de Wesley, que se levantou, ele creu ali nesse movimento de santificação. As pessoas precisam se santificar. E como? Por métodos. Aí levantou as igrejas metodistas, que eles têm muitos métodos para levar o Filho de Deus a uma santificação. E aí se levanta outra igreja, os metodistas. Eles têm a verdade, né? Não estou falando que eles falam isso, tá, gente? Mas seria tão diferente se a gente entendesse e tivesse essa mentalidade que o que Deus ele tem é uma veste completa e cada um faz parte dessas vestes. Nós não podemos ser partidarista. E agora, um movimento que tem atual é dos reformados, não é verdade? Quem já ouviu falar? A teologia reformada. Que também, por um lado, é muito bom. Ele leva afinco aqui as Escrituras. Mas, de repente, esculacha os pentecostais. É claro que tem alguns pentecostais que exageram, né, gente? Né? Mas nós precisamos dos pentecostais também. Nós precisamos dos tradicionais, que eles creem muito da palavra de Deus, têm um zelo pela palavra de Deus.
Mas, mais uma vez, nós não entendemos que Deus, ele tem uma veste completa para o corpo de Cristo. Nós queremos uma parte. Estão comigo, gente? Né? A gente falou a primeira parte sobre conveniência em questão de pecado, santidade. Agora, na segunda parte sobre partidarismo, estou falando um contexto de visão eclesiástica da igreja. Sabe? Seria muito diferente. Nem nós falamos assim, certo pregador, o Luiz Hermínio, para quem ouviu ele fala bastante isso. Você é pentecostal? Você é tradicional? O que ele responde? Eu sou integral, né? Eu sou tudo junto, né? É uma mistura de tudo. Porque se eu estou com os pentecostais, eu sou pentecostal. Mas eu também sou tradicional, porque, sabe, eu creio muito na palavra. Não que os pentecostais não creem. Mas aí dentro da igreja, glória a Deus, que hoje nós rompemos isso em nome de Jesus, amém? Antes, você que nos conhece, ou conhece nós há pouco tempo, tínhamos 2 grupos na igreja. Tinha os grupos dos profetas e o grupo dos teólogos, né? Não se misturavam os 2 grupos. Os profetas ali estavam orando no quartinho azul, dando glória ali, rajada de línguas ali, né? Estava quase caindo, né? Quebrando tudo ali, aquele quartinho. E de repente, estava fluindo ali os pentecostais ali, né? De repente, os teólogos abrem a porta e entram para orar. Aí eles falam, nossa, parece que veio uma nuvem aqui, fechou os céus aqui. Eles não conseguiam orar e fluir naquilo. Porque falavam que muitas vezes os teólogos intimidavam eles ou traziam uma presença que, tipo, nossa, para que isso? Exagerado isso? Para que tanto barulho? Né? E aí os teólogos falando, não, agora vamos estudar escola de teologia, vamos sentar para aprender. Aí os pentecostais falavam, para que ficar lá sentado lá? A gente precisa orar. A gente precisa lá realmente ganhar vidas. E temos que ganhar vidas, amém? Glória a Deus. Mas não entendiam que existe uma veste completa. Nós precisamos do fogo do Espírito, da fé que os pentecostais têm. Mas nós precisamos sentar com os teólogos para aprender a palavra de Deus também. Amém? Então, quando nós entendemos isso, fica tão mais fácil a gente viver no corpo de Cristo, né? Então, uma visão ampla. Vamos parar, então, com o partidarismo. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo, ele deu várias exortações, porque eles estavam falando assim, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, não, eu sou de Paulo, e por último, eu sou de Cristo. Quem que você acha o pior partido ali? É o de Cefas, de Paulo, de Apolo ou de Cristo? Qual que é o pior partido aí? De Cristo, por quê? Minha esposa falou tudo aí, e sim. Ela falou que o de Cristo, né, é só um entendimento, é só um debate aqui. Por quê? Porque pelo menos aqueles que falam que eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, pelo menos ele ouve pessoas ainda. Ele ouve Paulo, ele ouve Apolo, mas aquele que fala, eu sou de Cristo, não ouço mais ninguém, eu só ouço Jesus agora, né? E aí entra essa movimentação dos desigrejados, que não ouvem mais pessoas, não precisam de pessoas, precisam só de Jesus. Mas nós precisamos do Jesus que é o cabeça e do corpo de Cristo também. Amém? E Deus fala por meio de pessoas. Amém? Pode falar para a pessoa do seu lado? Deus fala por meio de pessoas. Efésios 4, verso 10, fala dos 5 ministérios também. Efésios 4, verso 10, fala dos 5 ministérios. Isso aqui eu copiei de um pregador, tá? Mas eu falei lá no encontro. Isso aqui que eu vou falar agora. Porque ele dá uma clareza de como que é o funcionamento dos 5 ministérios. Então, não tem partidarismo. Eu lembro que tinha um irmão aqui da igreja, que eu cheguei para ele era o cara do fogo, né? Ele era o cara do fogo. E eu sou mais sossegado, né, gente? Sou mais tranquilo. Falei, irmão, quando você fecha os seus olhos para orar, o que você vê? Ele falou assim, pastor, e eu vejo, né, já entreguei. Eu vejo hospitais, eu vejo paralíticos andando, eu vejo mortos ressuscitando. Falei, glória a Deus, irmão. Quando eu fecho os olhos, sabe o que eu vejo? Eu vejo uma igreja,
eu vejo uma sala de aula também, pessoal sentado, aprendendo as escrituras. Quem que está certo, gente? Quem é que está certo? Os dois. Porque nós não podemos pegar uma parte das vestes. É a vestes completa que ele tem para nós. Amém? E Efésios 4:10 fala que existe o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Amém? O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Todos eles, Deus entregou para a igreja, para a edificação da igreja. Amém? E o que é o apóstolo? O apóstolo é o enviado. Por exemplo, vamos abrir uma igreja lá para Iuata, né? Então, quem tem aquela unção apostólica? Eles queimam no coração. É para começar algo novo? Conta comigo, eu estou junto. Né? Quem é que queima isso no coração? Né? Vamos abrir algo novo? Estou dentro, é agora, só se for agora. E eu já não queimo por isso. Eu gosto de ficar aqui, gente. Aleluia. Com bom e com suave, né? Que os irmãos vivem em comunhão, né? Eu gosto disso. Mas é claro que eu preciso também ampliar as tendas. O profeta, já é aquele que ele gosta muito de jejuar, orar em línguas, falar em mistério. Ele gosta de ver muitas coisas, né? Tem uma visão aberta assim também, né? O profeta, ele gosta muito disso. Ele está muito preocupado para discernir tempos e modos, né? E precisamos disso também. Quem é que gosta também disso? De ficar lá no jejum, na oração. Aleluia? Amém? Algumas pessoas só. Agora tem os evangelistas, que aqui dentro, o pensamento dele está pensando assim, o que eu estou fazendo aqui? Lá fora tem muita gente morrendo. Perca de tempo a gente está aqui, meu. Vamos lá ganhar vidas lá fora. Quem é evangelista aqui, que queima o coração por almas? Amém? Tem algumas também. Mas é necessário nós estarmos aqui. E agora o pastor, o que é pastor? Pastor é aquele que cuida das ovelhas. Aquele que ama, aquele que tem paciência, né? Aquele que tem realmente uma aliança com a igreja. Amém? E o mestre? O mestre é aquele que tem uma graça para ensino, né? E os 5 ministérios é como se fosse a mão de Deus movendo a igreja. O apóstolo é aquele que começa. O profeta é aquele que dá uma direção, dá um apontamento, uma clareza. O evangelista é aquele que talvez ele aparece mais, talvez, porque ele é muito usado por Deus, ele ganha muitas vidas. Agora, o pastor é aquele que tem uma aliança com a igreja, amém? É que eu uso minha aliança no meio porque ela cai, né? Sou muito magro, gente. Tem que fazer um negócio aqui. O pastor é aquele que tem uma aliança com a igreja, né? O pastor verdadeiro não é aquele que vai, sabe? Eu lembro que teve uma crise aqui no Japão, gente, 2008. Quem estava na crise aqui em 2008? Gente, um monte de igreja fechou, gente. Um monte de igreja fechou. E muitas delas que a gente conheceu até, porque deu a crise, infelizmente, pegou as ofertas, pegaram as coisas, o pastor foi embora, gente. Deixou as ovelhas na mão. Né? Vocês lembram desse tempo também, né? E as ovelhas voltaram para cá depois. Porque certo pastor dividiu a nossa igreja, gente. Dividiu a nossa igreja, levou um pessoal lá para outra igreja, tal. Amém, não vamos brigar por isso, tal. Mas depois, né, veio a crise, tchau, os irmãos voltaram. Que pastor é esse? Que tem uma aliança com a igreja? Ou é só um aproveitador? Né? Quando tudo vai bem, glória a Deus, eu sou pastor de vocês. Mas quando tudo é mal, meu Deus. E o mestre é aquele que consegue entrar no ouvido das pessoas, né? De uma forma clara, né? E aí, olha só que interessante. Os 5 ministérios em um acidente. Quem já ouviu falar essa ilustração? 5 ministérios em um acidente. Suponhamos que teve um acidente de carro, e o primeiro que chega, o enviado é o apóstolo. O apóstolo chega naquele acidente, a atitude dele é assim. Tira a vítima do carro, deita ele no chão, coloca ele no chão aí e deixa ele paralisado. O apóstolo coloca a casa em ordem. Amém? O apóstolo tem essa função. Depois, chega o pastor no acidente, né? O pastor, ele chega para a vítima e fala assim, fica tranquilo, irmão, vai dar tudo certo, eu trouxe um remédio para você aqui. Amém?
Aí depois chega o profeta daquele acidente, ele olha aquele estado ali, aquele homem que está ali no chão, ele fala assim, eu sabia que isso ia acontecer, eu tive um sonho esses dias atrás, né, e olha, e foi uma revelação. E depois, chega o mestre no acidente, o mestre ele chega e fala assim, como que aconteceu isso? Quantos quilômetros por hora você estava? Né? Desde onde o carro começou a derrapar, ele quer saber detalhes, né? Então o mestre, ele é minucioso. E depois chega o evangelista. Naquele grande dia ali, tá o cara caído, ele fala, gente, que livramento, gente. Que livramento. Olha, a vida é como um sopro. Quem quer aceitar Jesus agora, gente? Você viu como a vida é tão frágil? E Deus livrou esse cara da morte. E Deus quer livrar de todos vocês também. Entende? Cada um tem um estilo, cada um tem uma personalidade para atuar no corpo de Cristo. Vocês estão entendendo, gente? Então, não seja partidarista, não divida as vestes de Cristo. Nós precisamos das vestes completas, amém? Nós precisamos de um todo. Estão comigo, gente? Glória a Deus. Vamos então para o último ponto agora, Mateus 22. Pode passar o próximo slide. Não seja negligente com a veste que ele te deu. Mateus 22, verso 1 ao 14. Se você quiser abrir lá. Mateus 22, verso 1 ao 14. Vamos ler? Diz assim, Jesus lhe contou outra parábola e disse ele, o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. E quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhe dizer, já preparei o banquete, os bois, os novilhos gordos foram abatidos, tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não lhe deram atenção e foram embora, um para sua fazenda, outro para seu negócio, outros ainda agarraram o mensageiro e o insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, banquete de casamento está pronto, e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora, saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. É o que está acontecendo em nossos dias. O evangelho está sendo pregado para todos. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus. O salão do banquete se encheu de convidados. A palavra de Deus está sendo pregada para todos, para convidar para essa grande festa preparada. E quando o rei, verso 11, entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. Existia alguém que estava com algumas vestes inapropriadas, talvez vestes remendadas, talvez vestes antigas, e não vestes de um casamento. E perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder, então o rei disse, amarre-lhe as mãos e os pés, e lance-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui nós estamos falando de não ser negligente com as vestes novas que ele te deu. É interessante que em Lucas capítulo 15, sobre o filho pródigo, ele pega toda a sua herança e ele vive dissolutamente, gastando com tudo aquilo que é pecado, com tudo aquilo que ele acha certo, chegando a um ponto que ele estava desejando comer lavagem de porcos. Então ele estava cuidando de porcos. Gente, para quem cuida de porcos, o cheiro fica na roupa, sim ou não, gente? Né? Tem algumas pessoas no nosso meio que trabalham lá no frigorífico, né? Que matam os porcos lá. E, gente, as vestes ficam sujas. Minha mãe também trabalhou lá, né, mãe? Mãe trabalhou, tadinha da minha mãe. Ai, Jesus. Né?
Não é tadinha. Glória a Deus pela saúde que todo mundo dá. Mas minha mãe, ela estava contando, né, que eles colocam no primeiro lugar, para matar os porcos, cuidar dos porcos lá, né? E mete uma faca ali na traseira do porco, né, para poder realmente cortar. E tem horas que, fazendo isso, o negócio explode. Pá! Né? E vem tudo a sujeira, às vezes na roupa, até mesmo na máscara aqui, fica todo esse cheiro, né, gente? O bom lá é que sai cedo, né, mãe? Né? Sai 2 horas da tarde e ganha como se fosse o dia todo, né? É isso, né, Raquel? É isso aí. Mas glória a Deus, tem saúde, né? Tem saúde e tudo mais. Mas quem trabalha com porco fica com cheiro. E o filho pródigo, ele estava cuidando de porcos. E quando o filho pródigo se arrepende e ele volta para o pai, o que o pai fala? Lá em Lucas capítulo 5, verso 22. O pai, ele fala assim: traga depressa a melhor roupa e troque as vestes dele. Troque as vestes do meu filho, que estava suja, que estava com mau cheiro, e coloca a melhor veste na vida dele. Não é veste remendada, não é vestes velhas, é vestes nova. E coloca o anel no dedo dele, coloca a sandália em seus pés. Então Jesus, ele traz essa ilustração, dando a entender para todos nós. Existem umas vestes que Deus ele entregou para nós. Pessoal que se batizou, vestes limpas. Mas talvez durante a semana, como estão nossas vestes? Antigamente a gente se batizava com toda aquela túnica, aquela bata branca, né? Era muito bonito também. Mas nesse ano a gente teve que, né, dar uma atualizada também. A gente comprou a camiseta, né? Eu decido por Cristo também. Eu decido permanecer com vestes novas. Amém? Amém? Vamos aplaudir o pessoal que se batizou, glória a Deus. Parabéns para todos vocês que desceram as águas, né? Vestes limpas, se sinta com vestes limpas. E é tão bom nós estarmos com vestes limpas. Nós sentimos no nosso espírito, eu estou limpo. Mas o problema é que durante a semana, talvez nós pecamos, nós sentimos, uau, eu sujei minhas vestes. E não é com essas vestes, ou muitas vezes nós queremos cortar vestes novas para remendar a velha. Nós queremos as vestes velhas outra vez. E aí o que nós aprendemos com essa negligência que diz Mateus 22? Vestes inadequadas para o casamento. Não é de qualquer jeito que a gente vai entrar naquele grande dia, mas com vestes limpas, vestes de linho fino. E eu não sei você, para concluir, é aquele famoso jeitinho brasileiro, gente. Nós trazemos o jeitinho brasileiro para o cristianismo. Nós queremos sempre pegar a parte que nos convém, ou nós queremos ser partidarista, ou nós estamos sendo negligente com as vestes que ele nos deu. Infelizmente, gente. Porque o muçulmano, gente, o muçulmano, ou você crê no Alcorão, ou você não crê. Ou você aceita tudo que está no Alcorão, ou você não é muçulmano. E é por isso que todos eles são iguais. É por isso que talvez os muçulmanos estão cada dia mais crescendo, ao ponto que você vai lá no Jasco, lá perto do aeroporto, tem o quê? Uma sala de oração para quem? Para os muçulmanos. Eles estão conquistando territórios. Enquanto nós, os cristãos, cada um é um cristão diferente do outro. Ninguém é parecido com Cristo de fato, porque às vezes nós queremos uma parte de Cristo. Nós queremos apenas um partidarismo, uma parte, um partido. Ou nós estamos sendo negligentes. Agostinho, para terminar, ele disse assim, uma frase que ele disse: quem pega só a parte que quer do evangelho, não está cultuando a Deus, mas está cultuando a si mesmo. Vamos se levantar para nós orarmos? Porque Deus, ele tem umas vestes brancas e vestes completas para nós. Ninguém recebendo umas vestes novas corta para remendar a velha. Ninguém faz isso. É insano, sem lógica, sem nexo nenhum. Mas a igreja tem feito isso. Amém? Hoje eu quero orar para que, como nós cantamos, preciso de ti. Eu quero que a gente possa levantar aqui um altar para Deus, falando, Senhor, eu preciso de ti. Senhor, eu não quero vestes inapropriadas.
Eu não quero vestes sujas, eu não quero vestes remendadas. Eu quero as tuas vestes, Jesus. Eu quero por completo. Amém? Você pode fechar o seu olho, fazer uma oração. Ou melhor, se você sentir que essa palavra também, sabe, foi para você e você quer as vestes completas. Talvez até hoje você falou, você viveu, não, eu quero só essa parte do Evangelho. Mas você entendeu que não existe só uma parte, porque ninguém faz isso. É sem nexo. Hoje você entendeu que existe uma veste completa. Hoje você entendeu que até hoje você está falando, não, eu não me encaixo, porque a minha igreja no Brasil era assim, porque eu fazia assim, porque lá era assim. Gente, é um todo. O que vocês faziam lá no Brasil, glória a Deus. Vamos enriquecer com aquilo que a gente está fazendo aqui. E juntos vamos ser corpo de Cristo. Amém? Aí tudo fica mais fácil. Então se você deseja, sabe, fazer essa oração dizendo, Senhor, eu quero isso, eu quero essas vestes, você pode vir aqui à frente.